Nós queremos falar sobre aquilo que está intrínseco na natureza do nosso Deus. O tema é Deus é amor. Irmãos, nós podemos falar acerca do nosso Deus e principalmente sobre alguns dos seus atributos. Alguns deles ele não compartilha com o ser por ele criado, porque são considerados atributos incomunicáveis. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eterno e imutável. Esses dons são exclusividade do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que esse Deus, quando nos criou segundo a sua imagem e semelhança, ele compartilhou conosco alguns dos atributos que são chamados de atributos comunicáveis. Com esses atributos, nós conseguimos ter um relacionamento consciente com Deus, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de responder aquilo que Ele requer, exige e espera de cada um de nós. Esses são alguns desses atributos comunicáveis. Dentre eles, o amor. Podemos amar como Ele nos amou. Podemos também manifestar a bondade, porque isso Ele nos capacita através do seu Espírito Santo. Temos a liberdade que para alguns a defendemos, não é, como sendo nosso livre-arbítrio, porém, para nós como cristãos, nós devolvemos a Ele, ou seja, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos subjugados ao querer e à vontade de Deus. Mas Deus também nos deu sabedoria. A Bíblia diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Sabemos discernir pelo bom senso aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Por conta disso, eu quero falar sobre 3 razões pelas quais nós devemos amar o próximo. Ontem foi, irmãos, um desses dias, né, que você, mesmo não tendo conhecimento próximo da pessoa, você tem, nesse momento, a empatia, poder sentir a dor do próximo. E ontem eu estive junto com os irmãos no sepultamento, no velório, no culto fúnebre do nosso irmão Francisco Assis Gomes. E é muito interessante porque há um relato em que houve na igreja um velório, onde o corpo foi posto geralmente na posição central, a parte da frente do templo, e durante algum momento algumas pessoas vinham e falavam sobre a característica. No caso não é do irmão Francisco, mas sim, isso é uma ilustração. E nós entendemos que durante esse período em que o corpo ali se encontrava, as pessoas que conheciam faziam um relato impactante. E eu louvo a Deus por isso, porque quando esse fato ocorre, ainda que passamos pela morte física, as obras nos seguem e fica um legado daquilo que Deus fez através de cada um de nós. Tem um valor muito grande, irmãos. Aquilo que fazemos, devemos viver preocupados, sim, em deixarmos bons exemplos, influência positiva para os nossos filhos, para a geração que nós estamos inseridos. Eu não posso pensar no mundo melhor sem que eu tenha participado diretamente, sem que eu não tenha contribuído para que isso se tornasse uma realidade. Podemos fazer em oração, cooperando com a evangelização, sendo solidário com a dor do próximo. Mas aqui diz que o filho impactado com as palavras que eram dirigidas para o seu pai, que ali estava posto naquele lugar, ele deu uma catucada na mãe, igual aquele zagueiro que não quer perder de forma nenhuma a jogada. Ele sabe do compromisso que ele tem. Se o atacante passar, vai fazer o gol, ele levanta e deu uma catucada na mãe. A mãe deu uma... O que foi, meu filho? Mamãe, confere lá se esse é o papai mesmo. Alguém estava falando, papai era tão bom, papai era tão manso na sua casa, papai era tão educado. Aqui na igreja aquele homem era uma bênção. E o garoto falou, não pode ser.
Papai não era nada disso lá em casa. E aquele momento gerou para a mãe um desconforto enorme, porque falavam daquilo somente que conheciam naquele local. E a vida cristã ela vai muito além daquilo que nós somos no templo. No momento de culto é o contrário. O desafio é quando nós saímos da igreja. Outro dia eu estava falando, quem quer conhecer quem é o Alexandre, pergunta a Lúcia e seus filhos. Certamente que eles vão pontuar várias falhas que eu tenho, não é? É porque dentro do lar, além de formar o caráter, é que nós manifestamos aquilo que efetivamente nós somos. Fora disso dá para usar uma máscara, fora disso dá para fingir o que nós não somos, mas dentro do nosso lar é quem você é. Quem eu sou, quem nós somos. Mas eu quero, de forma breve, falar sobre 3 razões pelas quais devemos amar o próximo. Primeira razão, foi porque nascemos de novo, somos novas criaturas, alcançados pelo amor de Deus. Irmãos, esse Deus que não desiste de nos amar, ele inseriu num chip nos nossos corpos, chamado Espírito Santo de Deus, que nos permite ter ou receber dele esse atributo comunicável chamado amor, que não é fruto daquilo, de algo que eu fui despertado, de algo que eu tive como um sentimento, mas sim algo que eu desejei amar. Irmãos, houve uma iniciativa da parte de Deus em nos amar, a ponto de o João 3,16, que é considerado o texto áureo da Bíblia, ele faz uma síntese. Ele aqui é o chamado texto áureo. Já teve um comentarista bíblico dizendo o seguinte, se fosse deixar apenas um versículo que pudesse sintetizar a vontade de Deus para com o povo, seria João 3,16. Vamos repetir esse verso que geralmente, ou se não grande parte dos irmãos já memorizaram, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é, irmãos, a primeira razão pela qual nós devemos amar ao próximo, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. A segunda coisa, irmãos, a segunda razão pela qual devemos amar o próximo é porque ele enviou o seu unigênito Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, ela desmonta toda e qualquer narrativa ou possibilidade de alguém achar que foi salvo por conta das suas virtudes. Pelo contrário, pelo aquilo que nós somos, nós estaríamos perdidos se nós atribuímos ao primeiro casal representante da raça humana a responsabilidade. Se fôssemos nós também pecaríamos. Há um comentarista bíblico que ele fala da possibilidade de alguém estar aqui na terra não pecar, como ocorreu com Jesus, porém, é improvável que alguém esteja aqui e não peque, porque essa natureza pecaminosa intrínseca em cada um de nós, desde quando estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. E por conta disso nós vamos entender que até mesmo uma criança ela consegue identificar quando errou. Ela dá uma olhadinha para o pai, para a mãe, mais ou menos, fala: ih, deu ruim, descobriram o que eu fiz. O que aconteceu aí? Aconteceu alguma coisa que meus pais identificaram que eu fiz. Aí, quando uma versão bíblica, irmãos, ele fala pela propiciação pelos nossos pecados. A propiciação, irmãos, é um sacrifício ou uma oferta que se oferece a uma divindade para aplacar a sua ira. Ou seja, o nosso pecado acumula para o nosso Deus uma ira que só pode ser perdoada através da propiciação, ou seja, do sacrifício de Cristo feito por nós na cruz do Calvário. Ponha novamente, porque nós usamos esse mesmo texto semana passada, João capítulo 3, verso 36, que fala a única maneira que há para nós estarmos
diante de Deus, sendo perdoado pelos nossos pecados. Vamos ler junto? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas permanece a ira de Deus. A ira aqui, irmãos, é o dia do juízo final, é o grande julgamento, é diante do trono branco, sendo julgado, exposto diante de nós os nossos pecados. E se você é salvo, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas ele dirá para aqueles que se rebelaram, que rejeitaram, que não tomaram a decisão ao seu lado, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essa talvez seja a palavra que o Senhor não queria proferir para ninguém. Mas quando ele nos concede o livre-arbítrio, quando ele comunica conosco alguns dos seus atributos, ele vai nos permitir, vai nos dar sabedoria, capacidade de escolher e tomarmos decisão, a ponto de chegarmos àquilo que estávamos comentando, o momento em que cada um dará conta de si. Certamente, irmãos, que essa propiciação, ela foi realizada por Cristo na cruz do Calvário, para aplacar a ira de Deus, para perdoar os nossos pecados e, através da graça, sermos salvos. Terceiro e último, irmãos, razão pela qual devemos amar o próximo é porque ele nos deu o seu Espírito Santo e comunicou conosco os seus atributos para sermos seus representantes na terra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, na terra nós representamos a nossa nação, o nosso Deus, o Pai Celestial, e como representante dele na terra, irmãos, ele vai nos dar a capacidade de amar, porque esse atributo ele é comunicável. Os atributos incomunicáveis é onipotência, onipresença e onisciência. Tem gente nesse tempo entrando numa loucura enorme. Ele quer atributos incomunicáveis. Meus irmãos, é somente o Deus triuno que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo que os possui. O diabo não tem, o homem não tem, nenhum outro ser tem, mas esse atributo comunicável, moral, ele é compartilhado conosco para que nós possamos na terra, cheios do Espírito de Deus, com o fruto do Espírito se manifestando em nossas vidas, sermos representantes dele. Na sociedade, na igreja, no seio da nossa família. Logo, se Deus é amor, ele também nos dá essa capacidade de amarmos como ele nos amou. Alcides Conejeiro, no seu livro sobre vários relatos que há nesse livro, creio que alguns ele pontua local, data, então deve ser fatos verídicos que verdadeiramente aconteceram, mas alguns outros não pontua, mas ele conta uma história em que há uma manifestação de amor pelos irmãos. E como é que isso se dá? Um jovem do interior vai estudar numa grande cidade e o seu patrão, percebendo nele potencial, dedicação, esmero, zelo pelaquilo que fazia, o enviou e pôde custear todas as suas despesas. Esse garoto corresponde de tal maneira que ele é destaque da sua turma, no relacionamento com os outros alunos e também com o corpo docente, de maneira que esse jovem era o primeiro colocado da turma. O patrão está alegre, a família também, ele está distante, está dando retorno, o feedback que ele dá é excelente, ou seja, ele está correspondendo às nossas expectativas. Teve um momento desse em que houve um grande banquete com uma fartura enorme, não é? Posta na mesa, e daqui a pouco ele começa a chorar copiosamente, a ponto de todos ficarem impactados. Espera aí, meu irmão, talvez alguém pensou, deve ser emoção, né?
Eu me lembro que, fazendo uma viagem, quando puseram a mesa lá, bacalhau, pudim, minha vontade foi de chorar, que eu lembrei da infância lá em Nova Iguaçu, quando morava no Morro, que não tinha nada disso. Eu falei, cara, mas era um choro de alegria, mas não. Esse jovem estava chorando copiosamente, a ponto de perguntar, por que você está chorando? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, enquanto eu estou aqui com toda essa fartura, meus familiares estão passando necessidade nesse momento, eu não posso fazer nada por eles. Esse aqui manifesta amor pelos irmãos, compaixão, empatia. Ele está ali numa situação, mas ele entende que poderia estar ajudando o próximo. Às vezes, irmãos, o que Deus tem nos permitido é ver isso. Talvez um parente próximo que nós podemos ajudar e estamos ignorando. Talvez um irmão nosso em Cristo, não é? Quando nós queremos e não podemos, o Deus provedor enviará os recursos. Mas quando nós podemos e não fazemos, nós estamos nos omitindo daquilo que Deus está confiando em nossas mãos e que nos possibilita também de demonstrarmos que amamos com o amor de Cristo. Amados, queremos concluir nessa manhã dizendo que, sendo Deus amor na sua essência, intrínseco à sua natureza, e Ele também nos concedeu esse atributo comunicável, moral, que é a capacidade de amar. O Espírito Santo, irmãos, nos dará condições de compartilharmos, quer seja na igreja, quer seja no seio da nossa família, quer seja em qualquer um outro local ou segmento da sociedade em que nós estivermos inseridos. O que nós precisamos pedir a Deus é que possa aperfeiçoar os atributos comunicáveis, os dons e os talentos que Ele tem nos dado, para que nós, como representantes de Cristo aqui na terra, possamos amar como Ele nos amou. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao nosso Deus por esse privilégio que nos é dado, de ser alcançado pelo seu amor mesmo, sem merecer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos criados para as boas obras. E se elas não estão sendo manifestas em nós, que já temos o Espírito, precisamos de clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a amar os nossos entes queridos, os domésticos da fé e o próximo, que pode ser alguém que Deus enviará, você não conhece, mas é uma oportunidade de testemunhar do amor de Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos nessa manhã, porque Deus é amor e nós também podemos, ó Deus, amar como Ele nos amou, porque já recebemos o selo da propriedade exclusiva dos céus, ó Deus, que é o Espírito Santo. Esses que possuem ou que foram possuídos pelo Espírito Santo se tornaram filhos de Deus, e nós entendemos, ó Pai, que somos uma obra sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo, e por isso nós pedimos, quebranta-nos, ó Deus, molda, ó Pai, o nosso caráter, fala aos nossos corações, ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos a Tua vontade, o Teu querer, trabalha em nós, ó Deus, o que precisa ser trabalhado, que haja desprendimento nosso, ó Deus, do eu, da nossa vontade própria, do hedonismo, do desejo de alcançarmos o prazer a qualquer custo, porque o Senhor falou da possibilidade de nesse mundo passarmos por aflições, ó Deus, e que elas não nos afastem de Ti, pelo contrário, nos aproxime cada vez mais de Ti, entendendo que somos limitados, fracos, dependente de Ti, mas quando o Senhor age em nossas vidas, o sobrenatural, o extraordinário pode acontecer quando essa for a vontade do Senhor. Toma nessa manhã a continuidade do nosso culto, através, ó Deus, do nosso culto administrativo e também da pública profissão de fé.
Tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.